Jesus. Glória poderoso. Glória a Deus. Comenta aos irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Poder sentar glorificando o santo nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Verdade seja dita, igreja, que é bom quando a gente ouve a doutrina do nosso pastor Josivaldo, nosso pastor Samuel, é verdade. Mas como o apóstolo Paulo disse, pois sobre mim pesa, aleluia, essa responsabilidade. Todo obreiro na casa do Senhor tem uma responsabilidade. É interessante dizer aqui que em Romanos capítulo 15, verso 4, Paulo escreve dizendo: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que antes, lá atrás, foi escrito. Aí Paulo diz, para o nosso ensino foi escrito. E nessa noite aí você vai examinar as escrituras para saber o que foi escrito para a igreja, amém? Pedir ao Senhor um direcionamento, não que nenhum homem nessa terra ele possa entender Deus, porque no dia que um homem entender Deus, ele não vai estar entendendo o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é insondável, igreja. Nós só sondamos só a superfície. Mas eu quero trazer um tema nessa noite, pela direção do Espírito Santo, que é a obra do Espírito Santo na igreja. A obra do Espírito Santo na igreja. Você que trouxe sua Bíblia, vamos juntos estar fazendo uso dela nessa noite. Eu vou fazer 3 perguntas e através da Bíblia ela irá nos responder, amém? A primeira pergunta é: o que é o batismo com o Espírito Santo? O que é? Você já se perguntou o que é o batismo com o Espírito Santo? A segunda é: somente quem é batizado com o Espírito Santo tem o Espírito Santo? E a terceira: qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Glória a Deus. Essas 3 perguntas, meu coração estava inquieto e a gente se pergunta às vezes: o que é o batismo com o Espírito Santo? Somente quem é batizado com o Espírito Santo tem o Espírito Santo? E qual é a evidência do Espírito Santo? O texto que lemos, 2 textos, Mateus capítulo 3, verso 11. Eu creio que não vai dar tempo de terminar, mas vou dar uma correria para a gente terminar a tempo. Que diz assim, João Batista dizendo: eu vos batizo com água, porém com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É interessante, quando examinamos o que João está dizendo, ele aqui, irmã Cícero e demais irmãos, ele se coloca em primeiro lugar, pastor Josivaldo. Ele diz: eu vos batizo com água, é verdade, eu venho primeiro, eu vos batizo com água, mas vem um depois de mim. Agora ele se coloca em segundo lugar, porque todo ministro, todo levita, todo corpo ministerial sempre se pôs em segundo lugar na obra do Senhor. Aí ele diz que ele não é digno nem de levar suas sandálias, porque naquele tempo os escravos ele levavam a sandália dos seus senhores, e João aqui diz: olha, eu não sou digno nem de levar as sandálias dele. Mas bora adiante. Em Atos capítulo 1 verso 5, aí Jesus diz: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito mais depois desses dias. É interessante dizer aqui que o que Jesus está dizendo se cumpriu de fato. Uma aparência visível, Atos capítulo 2, verso 3 e 4, línguas como de fogo, e a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Isso aqui é só uma introdução. Eu escrevi aqui uma notinha de rodapé, entre parênteses. Eu estava vendo uma ministração de um colega nosso, e eu anotei para não esquecer. Ele dizia que o maior medo que falhou, escute só dê glória a Deus se você entender. Ele disse: o maior medo que faz hoje, dentro das igrejas, dentro da congregação, é quando alguém não tem o Espírito Santo. Como assim? O maior medo que faz hoje, dentro da congregação, é quando alguém não tem o Espírito Santo. Eu acho que ele quis dizer assim, igreja: se todos fazemos parte desse ministério, do corpo ministerial de Cristo, todos temos o Espírito Santo, mas não o dom do Espírito Santo. Se você me entende, diga amém. Ele se equivocou aqui, se equivocou o presbítero, se equivocou. Porque a partir do momento que eu e você se batizou naquela água, lembra que naquela água ficou tudo aquilo que outrora fazíamos e agora não fazemos mais. Aleluia. Ali, a partir daquele momento, passamos a ter o Espírito Santo. Passamos, meu irmão, passamos. Vou provar para você que a partir daquele momento, missionário Eliane, o Espírito Santo do Senhor já, aleluia, está em nossas vidas. Existe, igreja, dois raciocínios, dois pensamentos. De um lado, que os crentes pentecostais, que eles acreditam, pastor Josivaldo, que aquela pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem aquele dom. É os pentecostais. Os tradicionais, eles acreditam que por você fazer parte do corpo de Cristo, por você se batizar nas águas, por você se render ao Senhor, a partir daquele momento você já está incluso, pastor Samuel. Aleluia. A partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus, meu irmão Adriano, já está no Senhor. Tem texto bíblico para isso, meu irmão? Tem. Vamos usar nossa Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, por gentileza. Vamos folhear nossas Bíblias, vamos ver o que Jesus tem para nos falar nessa noite. 1 Coríntios, o capítulo 12, o versículo 13. Vou esperar os irmãos abrir, para ver se de fato está assim na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. E a noite vai ser assim. A gente vai folhear a Bíblia e ver o que o Espírito Santo do Senhor tem para nos orientar. E diz assim a palavra do Senhor, é Paulo dizendo: que em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Paulo está dizendo aqui, igreja, que todos nós que fomos batizados, escute só, quer grego, quer escravo, quer livres, ele diz: todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Estamos falando do Espírito Santo de Deus. Se você me entende, diga amém. Todos nós fomos dados de beber de um só Espírito. Mas a pergunta é: o que é o batismo com o Espírito Santo? Antes de responder essa pergunta, eu vou dizer a você o que não é o batismo com o Espírito Santo. O que não é? É interessante que não é um selo. O Espírito Santo não é um selo na minha vida, meu irmão. O Espírito Santo, ele não é um selo. O selo com o Espírito é a experiência da qual todo crente em Cristo, ele participa. Visto que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, verso 13. Abra sua Bíblia, capítulo 1, verso 13 de Efésios. Não é um selo. Vou falar devagar, para daqui a alguns minutos, quando estiver terminando, você entender realmente o que Jesus tem para nos falar nessa noite. Efésios, capítulo 1, verso 13, Paulo escreve aos Efésios dizendo: vós, depois que ouvistes, escute só, vós depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da... Aleluia. A partir do momento, minha irmã Marina, que eu e a senhora ouviu a palavra do Senhor e creu, a partir daquele momento fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A partir daquele momento que você aceitou a Cristo, que se rendeu, que ouviu a mensagem do pregador, que creu, aí sim você foi selado. A partir daquele momento você foi selado. Mas escute só. A gente ouviu e creu, foi selado. Ao ser selado com o Espírito Santo, o crente ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Se você se converteu, se você se arrependeu, quando você se arrependeu, quando você se converteu, a partir daquele momento, teu corpo e o meu está sendo morada do Espírito Santo. Agora tem um detalhe. O Espírito Santo, na vida da pessoa que fala em línguas, tem um dom, ali é um selo. Falar em línguas é um dom. Você me entende? Diga amém. Todos que são batizados com o Espírito Santo são selados. Fomos batizados, somos selados com o Espírito Santo. Aquela pessoa que fala em línguas, que fala em mistério, ela foi selada com o Espírito Santo. Porém, nem todos que são selados com o Espírito Santo são batizados com o Espírito Santo. Você me entende? Aquela pessoa que fala, ela é selada, mas nem todos, perceba, que são selados, fala com o Espírito Santo. Então a primeira pergunta foi respondida: o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, igreja, é aquele algo quando eu e você era do mundo, sentimos nojo daquelas coisas que outrora fizemos, e ouvimos a mensagem, nos rendemos e cremos em Jesus, que Ele é fiel para cumprir o que Ele nos prometeu. A partir daquele momento, o nosso corpo passa a ser morada e templo do Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Eu falei o que não é. E o que é? É uma capacitação sobrenatural. Ela confere ao crente o poder espiritual. Agora vai ficar interessante. Para que ele possa testemunhar a Cristo. Glória. Glória. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, por gentileza, abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Eu vou ler devagar o verso 8. Que diz assim a palavra do Senhor. É uma capacitação. Escute só. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ou virtude, depende da tradução da tua Bíblia, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É interessante dizer aqui, igreja, que quando ele diz, mas recebereis poder ou virtude, no texto grego a palavra poder é dunamis. Daí, da onde vem a palavra dinamite, quer dizer força, poder, capacitação. Aqueles discípulos, pastor Samuel, eles estavam agora embaixo de uma ordenança do Senhor. O Senhor disse: olha, não saia de Jerusalém, fique lá que vai descer o meu Espírito sobre vós. Aí ele diz: recebereis poder. Para quê? Vamos ler devagar para entender. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles iam receber, igreja, um poder. A palavra poder é dinamite, significa força ou capacidade. Essa palavra poder, com a tradução de força ou capacidade, ela aparece na Bíblia 116 vezes, o mesmo significado. O mesmo significado. Quer ver uma coisa? Lucas capítulo 8, verso 46. Você não se lembra o que Jesus disse àquela mulher do fluxo de sangue? Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 8, versículo 46. Vou esperar você abrir. Exegese é isso, igreja. Uma exegese é você pegar o significado de cada palavra e ver quando ela aparece em outro texto ou em outro versículo. Aí quando você vê que aquele significado é o mesmo, aí sim você tem a certeza que aquela palavra é a mesma. Olha o que é que diz. Contudo, insistiu, alguém me tocou, senti que de mim saiu virtude. Jesus está dizendo, senti que de mim saiu poder. Esse mesmo poder que os apóstolos eles receberam em Atos. Tem um detalhe. Tem um detalhe, meu irmão? Tem. Aqui em Atos, missionário Eliano, eles não receberam esse poder para ficar falando línguas dentro da igreja, não. Você concorda comigo? Diga amém. Aqui Jesus disse, e sereis minhas testemunhas. Lembra? Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ele ia ser cheio, minha irmã Cícera, eles iam ser capacitados pelo Espírito. Aqui, igreja, em Atos, é idiomas. A gente vai caminhar direitinho na Bíblia e vamos entender. Aquela força que ele ia receber, aquela capacidade, era para transmitir a grandeza de Deus. O texto diz, se você continuar lendo, está lá. Eles foram capacitados para transmitir as grandezas de Deus. Não entendi, meu irmão, vai entender agora. Uma pessoa de uma nação distante estava ali, um israelita, um europeu, um asiático. Deus usou cada pessoa para falar com aquela pessoa do seu próprio idioma. Todavia, aqui também é um dom do Espírito. Nenhum daqueles galileus, eles eram, pastor Samuel, capacitados para falar devidas línguas. E aqui o Espírito Santo, ele nos dá uma lição. Culto de doutrina, aprenda. É o Espírito de Deus que me capacita e quem te capacita. Eles ficaram surpresos, diz o texto que ele diz, como é que pode? Eles sendo iletrados, como é que pode a gente estar escutando desse Deus tão verdadeiro, que faz essas grandezas na nossa própria língua? Aleluia, glória a Deus. Tu és grande, Jesus. Então, a partir desse princípio, o livro de Atos, quando você lê dizendo, e falar em línguas, aqui, idiomas, Deus, pela sua infinita misericórdia, aleluia, concedeu aos homens que falassem na sua própria língua que o outro estava ouvindo. Detalhe, sobre a sua grandeza, sobre a grandeza de Deus. Então, o crente batizado com o Espírito Santo, igreja, ele se caracteriza pelo falar em línguas. É uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Tanto em Atos como em Coríntios, daqui a pouco vamos chegar em Coríntios. Em Atos é idiomas. Respondi a primeira pergunta: o que é o batismo com o Espírito Santo? É isso. É um dom de Deus. Aleluia. É um dom que o Senhor dá a quem Ele quer. Mas eu não tenho esse dom. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Se você não tem esse dom, aleluia, sinto o tremor do Senhor para falar isso. Não se diminua e não diminua o seu irmão, porque todavia o seu irmão não fala em línguas, mas ele tem o Espírito Santo de Deus, sim. Ele tem. Ele tem. Agora a pergunta é, a segunda, vou com isso, não vai dar tempo. Somente quem é batizado com o Espírito Santo tem o Espírito Santo? Aquela pessoa que
fala em línguas, somente quem é batizado. Somente quem fala. Tem? Não. Evidentemente que não. Porque lembra Efésios capítulo 1, verso 11 em diante, Paulo diz: aleluia, glória a Deus. Vocês só estão aí sentados, ouvindo a palavra e crendo no Senhor Jesus. Que nem Lucas falou em Apocalipse, você está sendo abençoado. Medite nas palavras que Deus está falando. Só de você ouvir, você está sendo abençoado. Quando a pessoa se converte e ela acredita, aleluia, e ela ouve e crê, a partir daquele momento o Espírito Santo do Senhor está fazendo morada. Aleluia, glória a Deus. Não posso sair do texto. Não posso. Mas a pergunta é: qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Qual é a evidência? Abra tua Bíblia, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 38 e 39 apenas. Vou ler para ganharmos tempo. Pedro, ele afirma que aqueles que se arrependem, escute, aqueles que se arrependem e fosse batizado, receberia o dom. Na tua Bíblia está assim: receberia o dom. Fosse batizado, receberia o dom do Espírito. Nesse caso, o falar em línguas. Porque ele continua dizendo: porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Sabia que eu e você está incluído nessa promessa? Aleluia, glória a Deus. Quando Pedro diz assim, olha, ele está falando para aquele povo que está lá perto dele, aquele pessoal, ele diz: para vós, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Você sabia que eu e você, outrora, um dia esteve longe? Aleluia, glória a Deus. Estávamos longe. E essa promessa nos atingiu. Essa promessa aqui chegou a mim e a você. Diga amém. Pedro, relato de Lucas, relato dos apóstolos, Lucas por ser um historiador, né? Aqui foram 3.000 batizados, igreja. 3.000, muita gente. Aí a Bíblia diz, a Bíblia nos conta, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 17. Abra a tua Bíblia, vamos folhear nossas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17. Escuta só. A Bíblia nos conta um novo derramamento. Aqui acontece em Samaria. É com a imposição de mão de Pedro e João. Aí, então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui tem um detalhe. Aqui o texto não diz que eles falaram em língua. Receberam. Vamos ser fiel ao texto. O texto não diz que eles falaram. Ele diz que receberam. Aqui é uma exceção. Receberam, pronto, é o que vale. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 6. A Bíblia diz que Paulo, agora veja só, Paulo impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Aqui 12 homens, pastor Josivaldo, pastor Samuel, Levi, da casa do Senhor, 12 homens aqui, eles foram cheios do Espírito Santo, falavam em línguas, aleluia, glória a Deus, e profetizavam. Quando você leu lá em Atos 8, lembra o que Pedro e João fez? Aqui é uma exceção, aqui é o texto só diz que receberam o Espírito Santo, porém, todavia, aqui com Paulo, 12 pessoas, pela imposição de mãos, receberam, aleluia, aleluia, glória a Deus, falaram em línguas e profetizavam. Então, a partir desse princípio, igreja, eu entendo que o falar em línguas, ele é diretamente associado ao batismo com o Espírito Santo. Amém?
Aquela pessoa que você vê na igreja falando em línguas, ela é batizada com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aquela que não é, ela tem o Espírito Santo. É interessante eu dizer aqui um texto que Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Paulo diz: quem fala em língua, veja que não está em plural. Quem fala em outra língua, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala. A igreja está me acompanhando? Diga amém. E em espírito fala mistérios. Paulo está dizendo aqui, igreja, que a pessoa que fala em línguas, ela não fala para o homem entender, porque Deus o entende. Aí ele vai dizer, visto que em espírito fala mistério. Que está falando em línguas, está falando no seu espírito, em mistério. Não é que o espírito está na pessoa e a pessoa está falando, a pessoa está falando no seu espírito, em espírito, mistério. Alguns eles chegam a citar, escute só, alguns citam Paulo como exemplo de que a pessoa que fala em línguas, ela não é batizada. Está errado. Algumas pessoas dizem que Paulo, ele falava em línguas e não era batizado. Sabe por quê? Veja aí na tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 18 e 19. Quando Paulo diz: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, igreja? Ele não está se referindo ao dom de falar em língua como evidência do batismo. Ele está dizendo aqui que fala em outras línguas por ele ser um poliglota. Sabe o que é poliglota? Uma pessoa que fala diversos idiomas. Paulo falava aramaico, hebraico e grego. Ele era poliglota. Ele está, pastor Josivaldo, posso dizer assim, puxando a orelha dos coríntios, porque os coríntios se gabavam muito do dom de falar em línguas. Aí Paulo está sendo claro. Paulo está dizendo: eu falo em línguas. Esse plural daqui a pouco você vai entender. As línguas que Paulo está falando aqui, igreja, é idiomas. Eu falo idiomas mais do que todos vocês. Falo grego, falo aramaico, falo hebraico. Aí, vamos ver agora o verso 19 que ele diz. Aí ele diz: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir, ensinar os outros, do que 10.000 em língua desconhecida. Embora os coríntios eles consideravam o dom de línguas uma coisa sobrenatural, eles davam mais valor ao dom de línguas. Eles acreditavam mais no dom de línguas do que na ressurreição. Eles acreditavam mais no mistério da língua do que no seu corpo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ser ressuscitado por Cristo. Mas uma coisa desejada por Paulo deixa claro aqui que de modo nenhum ele preferia falar em outro idioma para os irmãos não entender. É o texto, é a Bíblia, não é o irmão George, está na Bíblia. Aí Paulo diz: contudo, prefiro falar em língua, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir os outros do que 10.000 em língua desconhecida. Aí escute só, olha o que ele diz, ainda no capítulo 14, o verso 21 e 22. Como eu disse a você, Paulo lia hebraico, aramaico, com certeza sabia as escrituras perfeitamente. Ele cita Isaías. Ele vai dizer no verso 21 do capítulo 14: na lei está escrito, é em Isaías que ele está falando, Isaías 28, 11 e 12. Ele diz: na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Quando Paulo cita Isaías, ele está lembrando a infantilidade dos povos, aqueles pessoal da igreja de Corinto. Ele não está encorajando o pessoal aqui a falar em língua. Entenda,
Como eu disse, o pessoal aqui de Corinto, o pastor Samuel, dava mais valor à língua do que os outros dons. Aí Paulo diz aqui, aí Paulo traz a lembrança de Isaías. Porque no verso 22 ele diz: de sorte que as línguas consistem em um sinal. Isso aqui é muito forte. Essa palavra é forte e não permite. Escuta. De sorte que as línguas consistem em um sinal, não para os crentes, vírgula, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Aleluia, glória a Deus. Você entende? Ele está dizendo aqui que o pastor Josivaldo pode falar em línguas. Aí ele diz: olha, não fique abismado, não fique surpreso por ele falar em língua. Não. A profecia que fala para o crente. A língua, Paulo está dizendo aqui que fala para quem não é crente. Que coisa. Paulo está dizendo aqui, olha, a língua é um sinal, não para os crentes. Está na Bíblia, veja aí. Não para os crentes, não. Mas para os incrédulos. Uma pessoa que vem nos visitar e a irmã fala em língua, não porque ela quer, porque o Espírito Santo do Senhor lhe inquietou para falar. Você sabia que quando você está falando em língua, aquela pessoa que não é crente está ficando surpresa com a maravilha que aquela pessoa está dizendo. Aí Paulo diz: olha, todavia a profecia não é para os incrédulos, mas para o crente. E eu vou profetizar nessa noite para a tua vida: tudo aquilo que Deus te prometeu, aleluia, vai se cumprir em nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem te prometido, igreja, vai se cumprir. Aí ele diz aqui que o essencial, o que atrai a atenção de uma pessoa que não é crente, é o falar em língua, porque aquela pessoa fica assim, encafifada: mas como é que pode? Que língua é essa? Meu Deus, o que é que está acontecendo? Aquela pessoa, meu pastor, ela vai se prendendo àquele dialeto que ela não entende, é verdade. Mas Paulo diz que aquela pessoa fica surpresa. E eu e você, as profecias, tá certo? Que a profecia maior é a palavra do Senhor, mas Deus ainda usa profeta na terra. Amém? Veja aí Atos capítulo 2, verso 4. Aleluia. Agora sim, como é que você entende isso aqui? Atos capítulo 2, verso 4. Eu vou ler para ganharmos tempo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. É culto de doutrina. É interessante dizer aqui que se eu e você se conter, se ficar só em uma tradução da Bíblia, a gente não vai entender o que realmente aquela palavra quer dizer. Quer ver uma coisa? Eu acredito que na tua Bíblia está assim: e começaram a falar em outras línguas. A versão King James 1611 é a mais fiel ao original. Existe uma Bíblia que ela é mais próxima ao original. João Ferreira de Almeida foi posterior. E ela diz assim, veja só: começaram a falar outros idiomas. O falar em línguas de Atos, sabemos bem que eram idiomas, conforme o Espírito Santo concedia. Aí, em Atos capítulo 2, o verso 4, veja aí na tua Bíblia, por gentileza. Atos dos Apóstolos. Eu quero que você verifique comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero que você veja rapidamente o verso 4, o verso 6 e o verso 8. Veja se no verso 4 não aparece línguas com S. Veja se no verso 4, no verso 6 e no verso 8. Esses três versículos aparecem línguas com S. Veja agora Atos dos Apóstolos capítulo 10. Vamos folhear a Bíblia, vamos folhear. Atos dos Apóstolos capítulo 10, o versículo 46. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Minha intenção nessa noite, debaixo da autoridade do Senhor, é fazer que você entenda. Aleluia.
Atos dos Apóstolos 10:46. Veja se aí não está línguas com S. Veja agora 19. Atos 19. Atos 19, verso 6. Está também línguas com S. É interessante dizer aqui que a palavra língua, ela no grego é heteros, quer dizer alguém de um idioma diferente. Então, de fato, a partir desse princípio, já sabemos que Atos dos Apóstolos é idioma, é dialeto, é alguém que fala uma língua que não era da sua nacionalidade. Eu vou ler, vou mandar a igreja abrir para ganharmos tempo. Já estou concluindo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, se você quiser acompanhar, dá tempo. 1 Coríntios, capítulo 14, os versos 2, o verso 2, o verso 4, o verso 13, o verso 19. Veja só o verso 2 e 4. 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 2 e o verso 4. Vai estar a língua sozinha, singular. E alguma diferença, meu irmão? Tem. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim: pois quem fala em outra língua, singular, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. A palavra aqui é língua. Veja o verso 4, que aqui diz: o que fala em outra língua, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. E você diz amém. Amém. A palavra língua aqui já é outra, é glossa. Ela se refere ao estado de êxtase espiritual. Aleluia, glória a Deus. Aqui em Corinto, em 1 Coríntios, é diferente de Atos. Atos é idioma, é dom, meu irmão, é dom. Deus concedeu aqueles povos que falassem outras línguas, em outro idioma. E aqui é glossa. A palavra língua é glossa e tem um significado. Quer dizer, refere-se ao estado de êxtase espiritual. Algo singular que só aquela pessoa que é batizada com o Espírito Santo pode. Aleluia, glória a Deus. Mas eu creio que se você, meu irmão, minha irmã, ainda não fala em línguas, peça ao Senhor, se é do seu desejo, do seu coração, peça ao Senhor que Ele capacite, que Ele há de capacitar você a falar em línguas. Quanto de doutrina, existem pessoas mais bem qualificadas que eu para trazer a doutrina, eu acredito que sim. Eu finalizo agradecendo ao nosso pastor Josivaldo pela confiança. Eu quero deixar 3 versículos para a igreja. Eu quero que você escute com atenção esses 3 versículos. Amém? Antes de concluir, eu quero dizer mais uma vez: você que fala em línguas, que Deus venha continuar abençoando a tua vida. Aleluia. Para que você continue tendo contato com o céu. Você que não tem, todavia, que Deus venha abençoar a tua vida. Mesmo assim, eu quero te dizer que o Espírito Santo do Senhor, aleluia, se faz presente dentro do teu ser. Amém? Eu quero deixar 3 versículos para a igreja. Abra a tua Bíblia comigo. 1 Coríntios, isso aqui é forte, capítulo 13. Meu irmão, você não tinha outro tema, você não tinha, eu até tinha, mas o Espírito Santo do Senhor me inquietou para falar esse algo para a igreja, porque, como eu falei, o irmão disse assim que dentro da igreja, o medo que faz os irmãos no teu Espírito Santo. Como assim? Todos nós temos o Espírito Santo do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor: o amor jamais acaba. Atos dos Apóstolos 13, os versos 8, 9 e 10. Que diz: o amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão. Mas apareceu um dia, né? Havendo línguas, olhe, cessarão. Havendo ciência, passará. Sabe por que passará? Porque um dia eu e você vamos falar um único idioma no céu. Aleluia, glória a Deus.
É por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele diz: olha, línguas, profecia, dom, olha, vai cessar, vai se acabar, um dia vai se acabar. O verso 9 diz: porque em parte, vírgula, escuta, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Só em parte. O homem, pastor Samuel, pastor Osvaldo, pode fazer o curso de teologia que ele quiser. Pode ser graduado, pode ter mestrado, pode ter o que for. Mas ele só vai conhecer tudo isso em parte. Aleluia. Toda honra e toda glória é para Deus. Deus é insondável. Eu e você lê a Bíblia, examina, livros, é verdade. Mas eu e você só conhecem Deus em parte. Só profetizamos em parte. Só pregamos em parte. Aí quando ele diz assim: porque em parte profetizamos, e em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Esse em parte eu me enquadro os dois pés. Que eu e você venha ser que nem João. João diz: que ele cresça, que eu diminua. É João dizendo: olha, é verdade, eu estou à frente, mas tudo que eu estou falando para vocês aqui, tudo que eu estou pregando, quem vai vir após mim é só em parte. Ele vai falar melhor que eu, é só em parte. Aleluia, glória a Deus. E o verso 10 eu concluo dizendo: quando porém, aleluia, esse versículo é muito lindo. Quando porém vier, vai vir o que é perfeito, e então o que é em parte será aniquilado. Aleluia, glória. O que é que você acha, igreja? O que é que está por vir que é perfeito? Aleluia. Jesus vai raiar nas nuvens quando vir o que é perfeito. Tudo isso o quê? Toda arrogância, todo exaltismo, todo eu posso, todo eu sou, que muitas vezes tentamos construir nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu quero dizer para você, quando vir o que, aleluia, glória a Deus, o que é perfeito, Jesus vai vir. Ou você acha que vai ser sempre assim? Doutrina, terça-feira doutrina, culto da família, domingo doutrina. Não, quando ele vir, ele vai colocar um ponto final, porque tudo isso, aleluia, obrigado a Jesus, que em parte profetizamos, será aniquilado. Amém? E veremos Jesus como ele é. É interessante dizer que a Bíblia diz que, já estou concluindo, que ninguém viu a Deus. Mas Isaías vai dizer, capítulo 6, verso 1, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. E as orlas das suas vestes enchiam o templo. Como assim? Se a Bíblia diz que nenhum homem pode ver a Deus. Lembra de Moisés? Moisés pediu para ver Deus. Deus disse a Moisés: olha, Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e ficar vivo. Como assim? Sabe como assim? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que em Efésios, nenhum homem viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Isaías estava vivo, sabe quem, igreja? Jesus. Aleluia. Quando eu e você aqui para a doutrina, está certo. Eu não gosto de falar isso, não, eu tenho que falar. O rosto do irmão Jorge é abusado, é verdade. Fecha teus olhos e se lembra de Jesus. Porque Isaías, naquele dia, ele estava vendo Jesus. Quando o levita está louvando, você fecha os olhos, a palavra está sendo sobre Jesus. Quando a palavra está sendo ministrada da boca do ministro, é Jesus. Jesus é. Aleluia. Aleluia. A imagem e a semelhança do Pai. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Que palavra gloriosa da parte do Senhor, né?
A nossa igreja sempre temos essa maneira de trabalhar. Deus é lindo. Qual maneira? Trabalhar com todos. Porque é necessário que ele cresça e que a gente diminua. Às vezes, há momentos que você está em pé para ensinar, mas às vezes você está sentado para ouvir, para aprender. E aqui a gente aprende um com o outro, porque o grande aqui é só Deus e o professor é o Espírito Santo. Amém? Josan Limas, né? Muitos anos que eu vi, né? É muito tempo que eu vi esse homem, né? Estou feliz pela sua presença aqui, né? Começou hoje, né? Ontem, né? Domingo, né? Ontem, vai. A gente, esse homem aqui vai trabalhar muito aqui nessa obra, amém? Então, seja bem-vindo ao nosso ministério, viu? Então, é mais um para estar conosco aqui, amém, igreja? Vamos ficar de pé, né? O nosso irmão Josan cantor, é tanta coisa esse homem, né? E é bom quando é sério, é tudo, né? É bom quando Jesus manda pessoas para nos ajudar, gente, né? Porque às vezes eu estou num momento agora, se fosse possível, eu ficava só sentado. Deus sabe o porquê, né? Mas é muito bom a gente ter pessoas ao nosso lado, né? Para pregar, outro para dirigir, né? Nós temos a dirigente aqui para dirigir o ciclo de oração, nós temos o Geórgio para dar doutrina, né? Então, eu estou chegando no momento de eu ficar só sentado, tocando bateria junto com o Luca. Pronto, tá bom, viu? Porque a vida é assim mesmo, né? Mas não é falta de palavra, entendeu? Porque o Espírito Santo, ele sempre manda a palavra para nós, né? Mas muitas vezes a gente tem determinada fase, será, da nossa vida, que muitas vezes nós temos que ficar um pouquinho sentado e deixa os outros trabalhar, né? Porque tem pastor aí, meu querido Josan, quer fazer tudo. Um dia endoida, um dia vai chegar um momento que ele cansou tudo. Então deixa o menino trabalhar. Aí, Samuel aí, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Vamos botar esse homem para trabalhar também, né? Adriano também, né? Vamos botar todo mundo para trabalhar, né? Isso é bom, isso é prazeroso. Amém? Então já vou colocar a gente para trabalhar. O nosso cantor Josan, ele vai orar para encerrar. E o nosso pastor Samuel, que é o vice-presidente desta obra, ele vai nos dar a bênção apostólica. E eu vou ficar ali quietinho. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu estou feliz por rever o pastor, sua digníssima esposa, o nosso vice-presidente, pastor Samuel, e os demais irmãos que estão na nossa retaguarda. Fico feliz pela recepção e fico feliz por ouvir essas palavras do pastor. Bom é quando a gente junta e não quando espalha. Porque o trabalho de Jesus é juntar. E o Senhor, ele trabalha com qualidade, não é quantidade. A base de tudo é oração. Oração. Devemos orar, nos consagrar a Deus, para que Ele faça em nossas vidas assim sua vontade. Amém? Com a autorização do nosso pastor, nós iremos orar para o Senhor nos dispensar para os nossos lares. Quantos mais precisam de oração? Eu e a minha casa também precisamos da oração da igreja. Assim oremos. Soberano, justo e eterno Deus, Pai amado, querido, neste momento, Senhor, nós te louvamos por mais uma oportunidade, Deus, de estar aqui em tua casa, para ouvir a tua voz, Senhor, e ouvir a tua palavra. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus Cristo, leva a cada um dos teus servos em paz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos deste, Senhor, mais uma vez, para estarmos aqui. Leva o teu povo aqui
acampa o anjo, Pai, dai livramento, vai na frente, livra do laço e do perigo, Pai, faz segundo a tua vontade na vida da tua igreja, nos concede, Senhor, uma noite em paz, para todos os teus servos. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Nós abençoamos a todos com a paz do Senhor. Lembrando que amanhã à tarde temos o nosso ciclo de oração. E amanhã à tarde estaremos aqui também. Vai ser uma bênção do céu para a glória de Deus. Quem diz amém, irmãos? Levante as mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Divino Espírito Santo seja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos. Não sai sem dar a paz do Senhor a seu irmão e diga para ele: foi bom você ter vindo. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.